Fala meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F onde Pirral traz informações dessa preparação do São Paulo para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Missão cirúrgica amanhã, em princípio dá tudo certo, a expectativa é de que ele em 20 dias, 3 semanas, 20, 21 dias, possa já estar correndo, de repente fazendo alguns movimentos com bola para, quem sabe, acho que primeiro jogo contra a LDU em Quito difícil, mas para a volta no Morumbi estar em condições de jogo. Quem estará em condições de jogo para amanhã contra o Cruzeiro é o Luciano, que gravou com a gente o Resenha ESPN nessa semana. O programa vai ao ar hoje às 22 horas e, entre outras coisas, o Luciano falou que existe uma diferença gritante no trabalho do Crespo de 2021 para cá. O Crespo hoje está mais próximo dos jogadores, está procurando mais pelos jogadores, está conversando mais com os jogadores. Em 2021, a relação era mais distante, agora aproximou-se. Não é isso, Luciano? Do ponto de vista estratégico, nem tem tanta diferença. O jeito do time jogar, como você acabou de falar, é parecido. Mas ele está muito mais próximo dos jogadores, ele tem muito mais resenha com os jogadores do que tinha antes. Sim, nisso aí ele mudou bastante. Em 2021 a gente não tinha tanta liberdade para falar com ele assim, né? Até porque o argentino, né? O cara veio, pô, São Paulo. Mas essa temporada que ele voltou, ele tá melhor. Ele tá deixando a gente conversar, ele tá resenhando mais. E isso também é bom pro atleta, né? Você ter essa liberdade de resenhar com o treinador, com a comissão dele. Então isso ajuda bastante. Tá aí o Luciano. A relação do treinador com o jogador fora do Brasil, Zé, é muito diferente? Costuma ser realmente um pouco mais distante ou não? Sim, fora do Brasil, sim. É mais tem menos conversa? Sim, tem menos conversa porque são mais profissionais. O treinador não precisa ficar passando a mão tanto na cabeça do jogador, não precisa ficar bajulando o jogador, né? Porque o jogador sabe que tem que ir lá e tem que fazer o trabalho dele. O treinador da mesma forma. Existe um respeito, lógico que uma pessoa ou outra, né, um jogador ou outro, ou um treinador ou outro tem essa possibilidade, conversa, tem a sua maneira de ser, mas na grande maioria é uma relação um pouco mais distante, é uma relação profissional. Lá eles são muito profissionais, não tem essa... Não é aqui a mentalidade nossa que você vai ter que ficar fazendo... vem cá, você joga, pelo amor de Deus, o que você tem e tal. Não, lá não tem isso. Não tem. É o que o Muricy fala muitas vezes, né? Vou motivar o atleta. Não, lá não tem essa questão de motivar o atleta. O cara é profissional. O cara joga no sabe, São Paulo, motivação. O cara sabe que tem que jogar, então tem isso. Mas tem outros treinadores que se aproximam dos jogadores e tal. Quem faz muito dessa função são os auxiliares, né? Sim. Os auxiliares fazem bastante isso e uma das funções dos auxiliares é justamente colher informações com os atletas. Mas na Europa não tem muito disso, não. São Paulo parada indigesta amanhã, pega o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro ainda ali brigando pelas primeiras posições do campeonato. O Pascoal São Paulo com desfalques. Vai ter um sério na lateral esquerda. O Enzo Pérez está suspenso. O Patrick será o seu substituto, o jogador da categoria de base. O Wendel ainda não está recuperado a ponto de disputar essa partida. O Arboleda também não deve voltar. E o ataque do São Paulo, formado amanhã por Ferreirinha e Luciano. O Luciano vai ter que jogar um pouco mais adiantado. Enzo Pérez e Enzo Dias, né? Você falou Enzo Dias. Enzo Pérez era aquele do River Plate. O que eu fico com a impressão é de que o Patrick possa se recuperar, né? Porque eu estava ouvindo uma entrevista, inclusive, do treinador de São Paulo, e o Crespo disse que tem gostado muito do Patrick, que ele tem se empenhado muito nos treinos, muito diferente da primeira passagem dele aqui. Então, puxa vida, que ele consiga um espaço no time do São Paulo. Jogou em todas as seleções de base, mas não se firmou. No time principal não conseguiu ter o mesmo rendimento. Eu torço para que ele tenha muito sucesso, porque ele é muito esforçado e está sendo esforçado agora. Na outra lateral, na direita, o Mailton ainda não entrou no bid, porque tem uma questão do Metalist com o Transferban. Aí não é nada a ver com o São Paulo, mas o São Paulo depende da liberação por parte da FIFA deste jogador para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem Série B. Moura pelo São Paulo nesta temporada. 17 jogos, ele tem 4 gols, 1 assistência, 22 finalizações.
11 finalizações no alvo e 16 chances criadas. Ele disputou 4 jogos desde o dia 6 de maio e vai passar por uma cirurgia no joelho direito. Uma pequena cirurgia, assim podemos dizer? Vamos saber com o Eduardo Afonso. Então ele chega aqui no Sport Center, nos atualiza o Departamento Médico do São Paulo, porque é uma coisa impressionante. Quando parece que as coisas vão começar a melhorar, Edu, aí não, volta atrás e aí tome problema para o Crespo. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Grande beijo para você. Boa tarde ao Marra, ao Celso Ardengue, ao Fã de Esportes. Hoje está um hospital, né? 9 jogadores entregues ao departamento médico. Além do Enzo Dias suspenso, 10 desfalques amanhã contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, um jogo que para o São Paulo pode valer G6, para o Cruzeiro pode valer a vice-liderança. Mas vamos falar do Lucas Moura para que o torcedor entenda o que vai acontecer amanhã no Hospital Albert Einstein. Ele vai internar daqui a pouquinho, tem toda uma preparação, essa artroscopia que ele faz do joelho, então para que a preparação seja feita com todo o cuidado necessário, ele fica internado no hospital e realiza o exame amanhã cedo sob os cuidados do médico Moisés Cohen, que é especialista em joelhos, está cuidando dele, do Caleri, do Rian Francisco, agora do André Silva. Todo o problema de joelho do São Paulo vai exatamente para esse especialista, o Dr. Moisés Cohen. Será feita uma artroscopia que nada mais é do que uma pequena incisão, uma câmera será colocada no joelho lesionado, ou que está em cicatrização, na verdade, já esteve lesionado, e isso vai detectar se há alguma fibrose, e essa fibrose pode estar causando esse desconforto que o Lucas apresenta nas últimas semanas, ou até um problema de cicatrização, e aí o tratamento será, claro, retomado de forma diferente. Se nada acontecer, se esse exame, essa artroscopia apontar que está tudo dentro daquilo que era previsto, ele segue o tratamento e aí aquela data inicial dele voltar dia 18, no jogo de ida em Quito pela Libertadores, fica para o jogo da volta dia 25 no Morumbis, porque após esse procedimento o joelho costuma ficar inchado de 2 a 3 dias, o que evita que ele dê continuidade ao tratamento. Então esses 3 dias que ele perde vão impactar diretamente de quando ele pode voltar. Agora, se aparecer algo de diferente nesse exame, aí os médicos vão comunicar o São Paulo e uma nova etapa de tratamento começa, que a gente não sabe quanto pode durar, até quando vai. Já em relação ao Oscar, hoje ele fez pelo segundo dia uma atividade, uma ação no gramado aqui do CT, só que por enquanto com a fisioterapia. Domingo completam 6 semanas da lesão, com 8 semanas ele faz um novo exame, uma nova bateria de exames para ver como estão as vértebras e aí inicia a fase final do tratamento se esses exames forem positivos. Você acrescenta a esses dois o Caleri, que já está um tempo fora, o Rian Francisco, que só volta o ano que vem, o Luiz Gustavo, o Alisson, o Marcos Antônio, o André Silva, e você tem aí esses 9 desfalques, além do Enzo Dias, uma situação bem complicada. O Tolói ainda não foi apresentado, então só fica à disposição para a volta da data FIFA, e o Mailton, São Paulo está trabalhando, diz que está tudo certo, mas falta a FIFA autorizar que o transfer ban do Metalista caia para que ele possa ser repassado ao São Paulo, jogador que estava na Chapecoense. Time para amanhã, para tentar defender a 7ª colocação e quem sabe subir, é bem diferente com todos esses desfalques. Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, e aí uma dúvida na esquerda. O Wendel se recuperou, saiu do departamento médico, viaja com a delegação, mas não joga há muito tempo, então deve ser o Patrick Lanza começando e o Wendel no banco de reservas. Completando o meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, e no ataque o mais provável Luciano e Ferreirinha, com Dineno, Tapia, Luca e Henrique do Carmo sendo os reservas para o setor ofensivo. É esse São Paulo que tem pela frente problemas extra-campo com lesões e que tem pela frente um problemaço dentro de campo, que é o Cruzeiro, 3º colocado. Marcela. Tá certo, Edu. Obrigada, então, pelas informações. Haja a criatividade do Crespo para montar essa equipe ainda para jogar contra o Cruzeiro fora de casa. É um quebra-cabeça de fato, né, Marcela? É curioso como o doutor Moisés Cohen, né, que o Edu estava falando, está trabalhando muito.
todas as lesões, a grande maioria delas de joelho. A boa notícia, obviamente, é a possibilidade da volta do Wendel, que inclusive fez uma grande partida diante do Corinthians, depois já se lesionou novamente, mas acho que a grande expectativa é pela volta do Lucas, né? O Oscar, não que não tenha uma grande expectativa, claro que existe essa expectativa, mas o jogador que muda patamar no São Paulo certamente é o Lucas. O Edu estava falando, né, sobre o quebra-cabeça para montar o ataque. É um time que hoje tem uma ideia de jogo, consegue executar essa ideia de jogo, mas a cada desfalque, a cada jogador que sai do time, você tem que mudar um pouquinho. A gente sabe que não há tempo para treinar. Então, o Crespo vai ter que mostrar muita qualidade mesmo, uma faceta diferente ao longo desses próximos meses para fechar a temporada, porque são jogadores que voltam, muitos deles só no ano que vem. Pois é, e tem isso, né, Marra? É um treinador que olha para o Lucas Moura e fala, nossa, olha a qualidade desse jogador que eu tenho no meu elenco. Mas ele quase não pode contar com um atleta. Agora é ficar pensando nos outros, porque não sabemos quando o Lucas vai voltar. Na temporada passada ele jogou com muita frequência, né, e nesse ano ele tem sofrido mais. Quem tem mais opções, o Crespo ou o Dr. Moisés Cunha? Como? Quem tem mais opções, o Crespo ou o Dr. Moisés Cunha? Moisés Cunha. Ele monta um ataque dos bons, hein? Monta, fácil para ele, se ele quiser. Deixa ele jogar. Só que eles não jogam. Assim, é uma situação que tem que conviver. O Lucas nunca foi um jogador de departamento médico, né? A história dele não mostra isso. Ele tem sofrido consequências de contusões. Essa última explicação do Edu é perfeita. Não é uma contusão, né? É abrir para ver o que está acontecendo, né? Porque tem um incômodo e esse incômodo pode determinar que tem mais coisa ali para ser uma fibrose, algo que não foi totalmente cicatrizado. E isso é mais leve. E veja bem, a gente não está falando do Lucas voltar, a gente está falando do Lucas voltar a partida de Libertadores. Então, assim, que tudo seja muito bem feito sem pressa, para que ele volte e volte bem. O jogo de amanhã do São Paulo, porque depois a gente vai falar muito sobre o derby aqui de novo. Boa noite, Mar. O Crespo vai ter alguma novidade para escalar o tricolor? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, vai ter uma novidade sim, ao que tudo indica. Lateral esquerdo, o Wendel, vai estar à disposição do treinador argentino para essa partida que acontece amanhã lá no estádio do Mineirão, válido pelo Campeonato Brasileiro. 9h da noite, Cruzeiro e São Paulo, que vivem momentos muito bons aí na competição. O Cruzeiro na parte de cima da tabela, brigando pela liderança, e o São Paulo aí tentando chegar ao G6, está na 7ª colocação e está aí tentando guinar ainda mais, né? Subir ainda mais na tabela. Só que o Crespo tem esse retorno do Wendel, muito provavelmente é verdade, mas está lidando com muitos e muitos desfalques. A gente até preparou uma tela para a gente não se perder nas contas aqui, porque de fato o Tricolor está com quase um time inteiro de desfalques. Se o Wendel entrar aí, é um time inteiro. Olha só, gente, então vamos começar com o Enzo Dias para essa partida contra o Cruzeiro. Não joga porque está suspenso. Então o Wendel pode entrar na lateral esquerda ou então o Patrick Lanza pode ser colocado ali no esquema do Hernan Crespo. Mas estão fora também André Silva, Marcos Antônio, Lucas Moura, que está aguardando a artroscopia no joelho que vai acontecer amanhã, o Arboleda, o Alisson é dúvida também, porque no jogo passado teve dores no quadril, pode ser um desfalque para amanhã também, a gente espera que não. Tem o Oscar ainda, Luiz Gustavo, Caleri e Rian. É realmente quase um time de desfalques aí que o Crespo está tentando de toda forma manter os bons resultados que ele tem, mesmo sem esses jogadores. Por exemplo, o Crespo ainda não teve a oportunidade de treinar, né, num time mesmo ali, numa escalação oficial, o Oscar. Não teve ainda, não jogou com o Oscar nessa segunda passagem dele pelo São Paulo. Diretor, é agora que eu vou passar uma provável escalação do Tricolor para essa partida de amanhã? Então, com todos esses desfalques aí, o provável São Paulo de amanhã deve ter, gente, o Rafael no gol. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Cadê? Rafael no gol. Cadê, gente? Não tem? Então deixa eu passar aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver. Agora eu achei aqui a minha colinha. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Pablo Maia, Bobadilha, Alisson, que é dúvida, e o Wendel ou Patrick Lanza. E na frente, Ferreira e Luciano. São Paulo segue ainda no mercado, gente, para buscar centroavantes. Mas isso é assunto para outra hora. Muito provavelmente essa deve ser a formação de São Paulo, até porque não tem muito mais gente para colocar. Concordam?
Concordo, Marina. O que você acha, Salazar? Cara, é difícil. É um problema de quase todo mundo, né? Tirando o Palmeiras, Flamengo e tal, todo mundo tem problema com o elenco, não tem jeito. As lesões estão pegando também, de geral. A gente estava aqui falando sobre isso agora, por causa do derby e tudo mais. Então, o problema do Crespo é um problema muito comum da maioria dos times do Campeonato Brasileiro. É um adversário difícil, o Cruzeiro vive grande fase. Eu acredito que o Cruzeiro não vai poupar ninguém. Jogos de volta da Copa do Brasil é só lá pra frente. O Cruzeiro briga pelo título do Brasileirão. Jogo importante pro time de Minas. Então, uma situação difícil. É um jogo de fácil de provação para esse elenco do São Paulo. Alex, típico jogo que eu acho que o São Paulino tem que assistir sem se preocupar muito com beleza nesse momento. Se conseguir um empate lá, tá tudo certo. É hora de ser guerreiro e tentar pontuar. O empate lá seria maravilhoso no São Paulo, até pelas circunstâncias, pelo número de desfalques. Olha o nosso campinho. Olha o campinho aqui, na tela aí, ó. Bonito, hein? Principalmente lá na frente, Luciano e Ferreira. Ferreira e Luciano eu acho que é complicado. Não tem uma referência. Não tem. Você vai ter que mudar o jeito de jogar. O próprio Luciano não gosta de jogar assim, né? Exato. E eu não acho que tem que tirar o Luciano de onde ele está. Quando tirou o Luciano de onde ele está para colocar ele... Não, improvisa de 10, improvisa de centroavante, não deu certo. E outra, o Dineno, que é o único centroavante que o São Paulo tem hoje à disposição, eu acho que ele deveria ganhar uma oportunidade. Num time que não tem alternativas para o ataque, você vai ser obrigado a colocar o Luciano numa posição que ele não gosta. Não é melhor tentar o Dineno, que é o centroavante? Se não der certo, você tira no intervalo? Aí a gente não assiste mais treino. É isso. Mas assim, se tem uma situação dessa e o técnico não escala, eu quero acreditar que tem alguma coisa. Alguma coisa no treinamento está mostrando que não dá, não tem condição. Atenção? O Dineno, quando estava no Cruzeiro, e o Crespo no... Qual era o último? Defensa? Não, no mundo árabe, lá, não estava? Não. Sei lá, ele estava lá no outro mundo. Lá. E ele indicou o Dineno. Estava no outro mundo. Ele indicou o Dineno. Quer dizer, ele está agora com o Dineno no São Paulo. Tem alguma coisa, podendo utilizar o jogador e não utiliza. Quer dizer, se não põe numa situação dessa é porque tem alguma coisa. Ou no treino, ou sentindo alguma coisa. Mas, cara, quando você pega o resto... Claro que falta jogador, falta elenco e tudo mais. Mas não é um time ruim. Quando você pega o resto, é mais ou menos os caras que vêm jogando. Não tem muito segredo também. Favorito quem é? O Cruzeiro. O Cruzeiro. Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Cruzeiro é a terceira colocada, 21 jogos disputados, somou 41 pontos. Está brigando pelo título brasileiro, está com jogos a mais referente a Palmeiras e Flamengo, mas está ali brigando no topo da tabela. Já a classificação do São Paulo atualizada, sétimo colocado, 21 jogos disputados e 32 pontos somados. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos do Cruzeiro, e aí está misturado tanto Copa do Brasil como Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste meio de semana, eles jogaram uma partida das quartas de finais da Copa do Brasil, onde venceram a equipe do Atlético Mineiro fora de casa pelo placar de 2-0. Ou seja, a equipe jogou com força máxima e com certeza eles estão muito mais cansados, com menos condições físicas do que o São Paulo, que descansou a semana toda e se preparou a semana toda para esse jogo deste final de semana, que é muito importantíssimo para o Tricolor pensar em subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Cruzeiro, e aí está misturado tanto o Brasileirão, como também teve um amistoso no início da temporada. Enfim, desses 5 jogos, são 3 vitórias do São Paulo, mas os 2 últimos jogos, os 2 jogos mais recentes, foram 2 empates. Inclusive, esses empates foram pelo placar de 1-1. No primeiro turno, o São Paulo empatou 1-1 dentro do Morumbi. Ou seja, jogo importantíssimo e também de um grau de dificuldade altíssimo, por ser lá no Mineirão e pela fase que vem a equipe do Cruzeiro. Mas, como eu disse, a equipe está mais cansada do que a equipe do São Paulo. E jogo importante para o São Paulo tentar vencer e se aproximar ali mais do topo da tabela, começar a pensar primeiro num G4, uma vaga na Libertadores do ano que vem de forma direta. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários com o resultado dessa partida e até o próximo vídeo. Valeu!